Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aula para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Maurício Lemes. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton. E o tema da nossa aula de hoje é um tema totalmente moderno e atual, pesquisa de opinião. Conteúdo importante para o aluno do 9º ano do ensino fundamental. Antes de iniciar a nossa aula, teve uma pílula, uma pequena chamada na TBC sobre o programa que vai ao ar às 22 horas, que é Opinião. E a opinião vai falar quantos eleitores vão às urnas nesse domingo para escolher prefeitos e vereadores. Muitos, não são? Então já foi feita uma pesquisa sobre esses eleitores que estarão indo às urnas. E aí, qual é o melhor candidato? Qual é o melhor candidato a prefeito? Qual é o melhor candidato a vereador? Qual é o melhor supermercado da sua cidade? Qual é a melhor empresa de transporte coletivo ou urbano da sua cidade? Qual que é o melhor sistema de operação da sua cidade? Você consegue, de uma certa forma, fazer uma pesquisa de opinião para saber quais são os produtos que tiveram aumento nesse mês no supermercado, produtos que a sua mãe ou seu pai utiliza, ou até mesmo você, aluno do 8º ano, algum produto que você utiliza sofreu alguma variação de preço? Sim, nós estamos falando de pesquisa de opinião, que é um conteúdo extremamente importante para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Bom, e o que é uma pesquisa? Nós temos que tabular gráficos, nós temos que tabular dados, nós temos que escrever, nós temos que elaborar perguntas, nós estaremos adentrando de uma certa forma a um gênero do discurso que é a argumentação. Na pesquisa de opinião, nós estaremos entrando nesse gênero argumentativo, saber a opinião, fundamentar uma opinião, saber quem são os prós, quais são os contras, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de algum serviço que, de uma certa forma, é dispensado à população. Bom, pesquisa de opinião. Promover uma reflexão crítica da mensagem sobre a pesquisa de opinião, apontando as características expostas, envolvendo todos os eixos. Esses tipos de textos, eles estão em circulação no nosso cotidiano. São textos que permeiam a nossa sociedade. Portanto, são textos que vocês, aluno do 9º ano, têm que ter um domínio pleno, né? E elaborar fonte de pesquisas e saber tabular dados, mesclar a língua portuguesa, a linguagem, com gráficos, estatísticos e a matemática. Olha só, hoje eu vim com a camisa escrito Língua Portuguesa. Qual a melhor disciplina? Língua portuguesa, matemática, ciências, inglês. Já fez uma pesquisa na sua escola para determinar qual é a melhor disciplina? Qual é o melhor professor da sua escola? Qual é o melhor estudante? Qual é o melhor aluno que se destaca lá na sua escola? Bom, isso são pesquisas que a gente tem que levantar dados, tabular dados, formular as questões e depois fazer o levantamento de gráficos. Então vamos lá. Pesquisa de opinião. Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação social. Realização de pesquisas, fontes abertas confiáveis, utilização de mídias digitais na busca de fontes, movimentos argumentativos e forças de argumentos. Mas e aí? Quando iniciou a primeira pesquisa de opinião na história, né, na existência do planeta? Bom, segundo a pesquisa foi no estado da Pensilvânia, né, lá nos Estados Unidos. A primeira pesquisa de opinião foi para a escolha do presidente da República na época. Olha só, o primeiro exemplo conhecido de pesquisa de opinião foi conduzida pelo
de Harrisonburg, Pensilvânia, em 1824, na qual mostrava Andrew Jackson à frente de John Quincy Adams por 335 a 169 votos na disputa da presidência dos Estados Unidos. Aqui eu coloquei uma linguagem não verbal, mostrando no balãozinho os pensamentos de cada uma das pessoas que tem uma pesquisa de opinião. E aí na sua cidade? Está disputadíssima a disputa para prefeito, né? Quantos candidatos a vereadores já chegaram até a sua porta? Você já estudou quais são as propostas desses candidatos? Já foi levantada uma enquete, uma pesquisa de opinião para saber qual o candidato que está à frente? É na pesquisa de opinião que nós vamos tabular os dados para ver qual que é o candidato que está à frente das pesquisas. E isso é conteúdo nosso, do aluno do 9º ano do ensino fundamental. Olha só, pesquisa de opinião. As pesquisas de opinião são estratégia para levantar dados específicos de uma amostra de pessoas para saber a opinião das mesmas. Se várias pessoas estão dizendo que existe um problema na saúde, é o comentário de várias pessoas. Realmente existe algum problema lá, não é? Então, as pesquisas de opinião são dados fundamentais, essenciais, para que nós possamos fazer também um levantamento de um problema e saber se as pessoas estão chegando, ou seja, alcançando o objetivo desse problema. Sua aplicação é muito útil para qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande, para aumentar o desempenho em vendas ou gerar algum diferencial competitivo no mercado, descobrir o índice de satisfação do cliente. Exemplo, existem infinitas possibilidades quando o assunto é pesquisa. E aí, vamos fazer uma pesquisa de opinião? O que vocês estão achando do ensino remoto? O que vocês estão achando da aula via WhatsApp ou pelas mídias sociais, pelas plataformas digitais? Vocês estão gostando? Vocês queriam retornar à escola pós-pandemia? O que vocês acham de tudo isso? Podem ser levantado uma enquete ou uma pesquisa de opinião para saber o que você, estudante, acha disso? Está vendo como a pesquisa de opinião é importante? Ela tem uma abrangência de uma grande parte da população da sociedade? Então, é importante você, aluno do 8º ou do 9º ano, ter essas técnicas de busca da pesquisa de opinião. Pesquisas geralmente são feitas para representar as opiniões de uma população, de um grupo de pessoas, fazendo uma série de perguntas a um pequeno número de pessoas e então extrapolando as respostas para um grupo maior no intervalo de confiança. Em uma pesquisa de opinião, a margem de erro só é calculada após a realização dessa pesquisa. Então, a pesquisa de opinião são textos que permeiam a nossa sociedade, são textos que está no nosso cotidiano e que nós temos que ter, de uma certa forma, um domínio pleno desse texto para que a gente possa emitir a nossa opinião ou tomar uma decisão a favor ou contra os nossos governantes. Não só os governantes, mas os bens e serviços que são disponibilizados para vocês, né? Como o supermercado, como a mudança da rua da feira, como o atendimento no posto de saúde. As pesquisas de opinião são levantadas para que nós possamos, de uma certa forma, mudar a estratégia de trabalho direcionado a uma população. Vai mostrar o índice de satisfação ou insatisfação de um trabalho que é prestado à sociedade. Então, olha só, pesquisa de opinião. As pesquisas de opinião são mais detalhadas e geralmente pedem comentários e pontos de vista pessoais. Esses são comumente direcionados para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, ex-clientes ou funcionários atuais podem ser questionados sobre o status de emprego de uma empresa. Você já perguntou a alguém, nossa, eu estou procurando um emprego lá naquela indústria. Aí você vai fazer uma pesquisa para saber como que é, né, o tratamento às pessoas que trabalham naquela indústria. Se o clima organizacional é muito bom ou se é ruim. Então, as pesquisas de opinião servem para a gente também medir parâmetros, para a gente ver de uma certa forma se o nosso objetivo vai ser proposto e se o nosso perfil vai encaixar também a uma organização. Para isso serve também uma pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião. Quando usar as pesquisas de opinião?
No geral, a pesquisa de opinião ajudará você a ouvir a voz dos seus clientes ou funcionários sistematicamente. Os dados coletados por meio de uma pesquisa são chamados de feedback, fornecerão informação que te ajudarão a tomar melhores decisões. Bom, a minha empresa, ela tem uma política organizacional que, de uma certa forma, contribui ao bom funcionamento. O meu empregador, ou seja, o meu funcionário, ele está satisfeito com essa política interna dentro da organização? O que a empresa pode fazer para melhorar? Então, através de ouvir todas as vozes dos empregados, fazer um levantamento dessa pesquisa de opinião, a gente vai saber tomar a decisão correta. A sua escola, como que é o tratamento da sua escola? Como que é o perfil da diretora, da coordenadora, dos professores? É possível você fazer um levantamento, né, uma pesquisa de opinião para ver como que é o trabalho organizacional da sua escola? Através dessa pesquisa você vai observar os pontos positivos e os pontos negativos e propor, de uma certa forma, a mudança. Características de uma pesquisa de opinião. Uma pesquisa de opinião tem as seguintes características. Primeiro, são a voz do público, ou seja, várias pessoas vão apontar o mesmo problema. Por ser um método de coleta aleatória com uma análise de dados superficial ou mais complexa, com foco em análise de dados qualitativos ou quantitativos. Em algum caso, são interativas, com tipo de perguntas aplicadas, imagem possível de caráter divertido ou simplesmente um questionário mais simples e direto. Podem coletar informação por pesquisas online e também fazer pesquisas offline por telefone. Aqui nós temos o resultado de uma pesquisa de opinião. Olha aqui, foi feito um questionário, tá emitindo as respostas e depois vão ser tabulados os gráficos. A pesquisa de opinião ela é tão importante que vai te abranger também o seu estudo de matemática, de ciências, vai abranger de uma certa forma você a ter um posicionamento melhor e fazer uma interligação da linguagem, do texto, dos gráficos e da estatística. Bom, pesquisa de opinião, coleta de dados, nós temos a documental, nós temos a bibliográfica, nós temos por observação, entrevistas, questionários, formulários e as medidas de opinião e atitudes a ser tratados. Os dados obtidos pela própria pesquisa em geral, no momento ou local que ocorre, vão fornecer, né, de uma certa forma, mostrar os pontos positivos ou negativos dessa organização. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou deixar para vocês aqui a mensagem da nossa aula de hoje, que é: não deixe que o ruído da opinião alheia impeça que você escute a voz interior. Steve Jobs. Não saiam daí, pois após o intervalo vocês terão uma belíssima aula de ciências com o professor Yuri. Um grande abraço para vocês e até a próxima.